Emerson Pansieri está na área com o primeiro tempo do Cruzeirão aqui no Rádio Esportes. Tudo bem, Pansieri? Um abraço, bom dia. Tudo ótimo, Cirilo. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. Daqui a pouco o sinal está marcando meio-dia e o Cruzeiro no mercado à procura de reforços, à procura de jogadores. Eu vou atualizar sobre Dineno, vou atualizar sobre Lucas Romero, mas antes... Tem uma fala importante, Cirilo, para a gente repercutir também, porque ontem o Cruzeiro anunciou de forma oficial a contratação do Gabriel Veron. O Gabriel Veron, que é um jogador que quer essa retomada na carreira dentro do Cruzeiro, 21 anos, e o Cruzeiro fez esse acordo com o Porto, né? É um empréstimo sem custos, o Cruzeiro pagando bonificação, o Cruzeiro também pagando o salário do atleta, um salário dentro aí da política que o Cruzeiro vai trabalhar para 2024, nada fora desses padrões. E o Sérgio Conceição, que é o técnico do Porto, fala sobre o Gabriel Veron, a equipe que está passando, então, esse jogador de forma emprestada ao Cruzeiro, e ele falando sobre esse atleta revelado pelo Palmeiras. Vamos acompanhar. Não foi isso. Eu espero que ele... É um jogador de qualidade, como toda a gente sabe, por isso é que o Porto o contratou, no fundo. Agora não fez, nesses 26 jogos, não fez um jogo completo, porque esteve sistematicamente lesionado. Nós temos departamento médico, preparadores físicos, fisiologista, que trabalham muito bem aquilo que é a recuperação dos jogadores. Depois cabe ao jogador, nós controlamos os jogadores 2-3 horas. Depois há todo esse treino invisível que o jogador também tem que se preparar, e há outros jogadores que têm essa propensão para terem mais lesões, que têm que se tratar mais, têm que ser ainda mais profissionais, porque imagina, a nossa concentração é às 9h15, eu às 7h50 tenho jogadores a chegar aqui, o treino começa às 10h30. Isto é muito importante na vida, porque hoje cada vez mais o futebol está mais rápido, está mais intenso, há mais jogos por época, e o jogador tem que perceber que depende do seu corpo. E por uma razão ou outra, o Verón teve a infelicidade de se magoar muitas vezes. Quando recuperava o primeiro treino com alguma intensidade, magoava-se outra vez. Um jogo que entrasse de 5, 10 minutos, magoava-se. Tudo aquilo que nós pudemos fazer para ajudar o Verón a ter sucesso, fizemos. Agora cabe a ele também, agora com este novo passo na carreira, preparar-se bem e justificar tudo aquilo que é a qualidade dele e o investimento que o Futebol do Porto fez nele. Esse, então, o Sérgio Conceição. Dentro daquela linha, Cirilo, que a gente já havia falado aqui na Itatiaia, sobre uma retomada, e até hoje coloquei novamente isso também na minha fala aqui na abertura do noticiário, é uma retomada de carreira. Não é você já criticar o profissional antes de chegar ao clube, mas já saber que o Sérgio Conceição disse, né? Teve alguns problemas de ordem física, estava machucado e por isso rendeu pouco. Ou seja, vai depender muito do Gabriel Veron a utilização dele pelo Larcamón, né? Para ele estar à disposição e render, vai também ter a cabeça no lugar do jogador do Cruzeiro, tá na cara. Ele falou nos 26 jogos, Simões, não fez um jogo completo porque esteve sistematicamente lesionado. Falou sobre o momento físico, a importância desse novo passo que ele vai ter na carreira também, de trabalhar um pouco mais, ele disse, né, de ser ainda mais profissionais, né? Foi a fala do Sérgio Conceição. Tá nas mãos e nos pés do Gabriel Veron, Alexandre Simões. Sem dúvida, Cirilo. Um abraço, Pansieri. O Gabriel Veron é um garoto de muita qualidade, tá? Muita qualidade, daquele tipo que tem potencial para decidir jogo, entendeu? E precisa ter um direcionamento de carreira. Precisa ter um direcionamento de carreira. É que o futebol brasileiro, Cirilo, ele vem de uma geração de influência fora de campo muito negativa. Porque a gente não tem dúvida que o ídolo desses garotos todos é o Neymar. O Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade. O Neymar marca gerações. O Neymar é o camisa 10 da seleção brasileira. Mas o Neymar, do ponto de vista carreira, o extra-campo do Neymar, o fora de campo do Neymar, é muito equivocado.
Não se fala mais do Neymar atleta, né? Se fala do Neymar estrela, agora né? O Neymar é notícia por causa de um Cruzeiro. Nada contra a diversão, não é isso. Não é isso, em hipótese alguma, sabe? Mas eu acho que não condiz com a carreira de um atleta profissional, o cara que está se recuperando de uma cirurgia, de uma lesão tão grave, fazer isso num Cruzeiro, sabe? Então, é um problema que a gente vive de uma geração que sofre esse tipo de influência. Cabe ao Cruzeiro, né, os profissionais do Cruzeiro, ajudarem ao Gabriel Veron para que ele possa retomar a carreira dele, até porque ele é um garoto ainda. Ele tem 21 anos, né, Pansieri? Sim, 21. É um menino. Você imagina, até outro dia ele era sub-20, né? Até outro dia ele era sub-20. Então, ter conselhos, ter acompanhamento para poder ver que o dom que ele tem, né, a qualidade que ele tem, tudo que ele consegue fazer em campo, ele não pode desperdiçar. Porque o que ele está tendo, na verdade, é uma grande oportunidade de recomeçar. Um retorno ao Brasil, num time em que ele tem totais condições de ser titular, para retomar a carreira dele na Europa. Mas me preocupa muito isso, sabe, Cirilo? Essa influência que toda essa geração tem pelo que o Neymar representa para eles e para o futebol brasileiro, e ele tem uma importância muito grande, mas eu acho que o fora de campo é um lado negativo, e eu acho que isso influencia a garotada. Quando o externo é mais noticiado do que o dentro do campo, né? Realmente chama muita atenção de maneira negativa. É o que acontece com a principal estrela do futebol brasileiro. Mas no caso do Gabriel Veron, Natália Fiuza, ainda um começo de carreira, ainda muito jovem, um destaque inicial que fez com que ele fosse vendido para um mercado que compra muitos jovens, né? O futebol português compra e revende muito, né? E temos exemplos aos montes aqui do futebol brasileiro. Como eu disse há pouco, a chance está aí para o Gabriel Veron abraçar e, quem sabe, retornar à Europa em questão de tempo. E muitos jogadores brasileiros até gostam de fazer essa transição para a Europa, passando pelo futebol português, justamente porque é um futebol que acolhe jogadores brasileiros muito jovens. Tem a questão da língua, né, Cirilo? O idioma que facilita um pouco mais a adaptação, uma liga competitiva, mas menos desgastante, com menos intensidade do que é a Premier League ou o Campeonato Espanhol, para depois dar esse passo, chegar à Inglaterra ou à Espanha. O Verón não conseguiu fazer do Porto esse trampolim, né, para outras equipes maiores da Europa. E pelo que o técnico falava, e a gente vinha acompanhando das notícias, o que pega mesmo é a parte física, né? Não é tanto questão de talento. O Verón é um garoto muito talentoso, mostrou muito potencial. Eu vi muita gente traçando, inclusive, comparativos entre ele e o Wesley, mas eu acho o Verón um jogador mais técnico, com mais capacidade de finalização, com mais habilidade e potencial para ser um jogador decisivo numa determinada circunstância de jogo, mas precisa estar com a cabeça no lugar, como o Simões destacava antes, e me preocupa também agora a parte física. O técnico falava, inclusive, às vezes ele ficava semanas se recuperando, no primeiro jogo com uma carga de intensidade maior ele já não aguentava. Então o Departamento de Saúde do Cruzeiro vai ter que tratar isso com muito cuidado, né? Para ir recolocando o Verón aos poucos, sentindo o quanto ele aguenta, sem queimar etapas, sem se precipitar, para na parte mais importante da temporada ele estar 100%, porque eu acho que se ele estiver disposto e estiver saudável, o Verón é titular desse time do Cruzeiro. Siga Emerson Pansieri. E aí, por isso que o Cruzeiro também sabe que vai ter que cuidar desse lado também físico, né? Como cuidou de outros atletas que chegaram na temporada passada. É uma situação completamente diferente a do Willian, né? Era uma lesão de joelho e tudo mais. Mas só vai colocar o cara para jogar, o atleta para jogar, quando tiver bem, né? Quando tiver a condição adequada para não ter nenhum tipo de problema e não atrapalhar aí os planos do Cruzeiro em ter o Gabriel Veron pronto e apto para jogar.